tem muita noção das coisas, né? Chega a hora do almoço, que é almoço. Chega a hora da janta, que é a janta. A hora do café, que é café. E aí, meio que eles não quiseram almoçar. Aí eles foram embora, eu me despedi e eu fui almoçar. Nesse dia específico, lá em casa, só tinha ovo e minha mãe bateu o ovo pra render e dividiu em 4 pedaços. Ela nem ia comer, era eu e meus 4 amigos que iam comer. Aí, cara, eu decidi que eu não queria passar mais por isso, entendeu? E aí, quando você começa a ver as pessoas de sucesso, que elas vão no supermercado, compram o que quer, isso aí, poxa, como é que eu faço pra comprar o que eu quero, né? E só quando eu entrei na faculdade mesmo que eu fui entender o mundo do concurso. Eu acho que um pouco da minha teimosia me ajudou a também não ser fruto do meio, né? Apesar da gente influenciar o meio que a gente vive, nós somos muito mais influenciados do que influenciadores, né? Hoje existe muito influenciadores, sobretudo digital, mas antes não. Como que você pensou em fazer uma faculdade de uma família, né, com essa dificuldade, passando aí por esse rateio aí de alimentação, até de sobrevivência, de roupa para vestir? Como que foi a mentalidade de você fazer uma faculdade? Qual faculdade você fez? Foi engraçado que, por mais que eu tenha um pouco a aversão em termos políticos do que está acontecendo agora, de fato abriu muitas portas naquela época, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito competitiva. E até na escola eu gostava de disputar nota. E aí eu me recordo, eu não sei se Cristiano da PM vai lembrar disso, eu era a primeira série, o Cristiano também era, a gente acabou estudando junto, e eu me destaquei assim como ele. Só que ele progrediu da primeira direto para a terceira série, e eu não pude ir por um detalhe. Sabe qual foi? Não. O tamanho, eu era muito pequeno. Aí não deixaram ir pra terceira série. Já? Ordem unida. Aí não dava pra progredir, porque era muito pequeno. Mas assim, dentro daquela escola, já tinha um pouco de aptidão. Eu gostava de competir. E eu descobri uma outra coisa que me marcou bastante. E às vezes parece uma coisa simples. Eu fico vendo as meninas falam, eu quero ser jogador de futebol. Você já parou pra pensar que o menino que quer ser jogador de futebol hoje, ele tem que ser o melhor da classe, o melhor da escola, o melhor do bairro, às vezes o melhor do município, para se destacar no município, ser o melhor do estado. E eu percebi muito cedo que eu não era o melhor em tudo. Entendi. Quando chegou um menino que desbancava as minhas notas, eu fiquei aborrecido. Mas eu falei, caraca, eu não sou o melhor. E isso me abriu a mentalidade que eu precisava me esforçar mais. E fui me esforçando, fui passando. E aí minha mãe sempre falou bem assim, estuda. Ela nunca direcionou qual era a faculdade que eu deveria fazer, nem as oportunidades de emprego, mas ela sabia que estudar abriria portas. E eu só fui estudando. Chegou um momento que o governo abriu bolsa de estudo, eu ganhei bolsa de estudo em Nova Venécia, ganhei bolsa de estudo aqui. Qual curso? Em Nova Venécia e aqui em São Mateus foi Ciências Contábeis. Só que eu havia iniciado primeiramente com o curso de petróleo e gás. Era uma mídia muito grande sobre o mercado de petróleo e gás. Só que de cara eu já vi que não seria o meu perfil, né? E aí eu conquistei essa bolsa de estudo aqui de 50%, lá em Nova Venécia de 100%. Só que na empresa que eu trabalhava na época não me liberou para sair mais cedo. Eu precisava sair 30 minutos mais cedo todos os dias para pegar o ônibus, deslocar para Nova Venécia. E você trabalhava com o quê? Nessa época eu trabalhava na MVC Veículos. Mas a jornada de trabalho começou bem cedo, né? Deixa eu concluir essa parte e a gente volta na questão do trabalho. Então aí eu tive que declinar da bolsa de Nova Venécia e ficar com a bolsa aqui. Só que aqui eu teria que pagar 50%. E uma outra coisa que eu tive problema assim na minha vida financeira, que hábito é uma coisa muito difícil de você mudar, é que eu pensava o seguinte, se eu puder conquistar 10 coisas com o meu salário, desde que eu não deva a ninguém, eu vou parcelar meu salário nessas 10 coisas para conquistar. Entendi. E nessa época que eu entrei na faculdade, eu tinha que pagar a faculdade R$150, uma parte dos 50%, e o outro R$150 que eu recebia de salário era uma motocicleta que eu tinha parcelado no consórcio em 72 vezes. Não podia fazer mais nada. Até concluir a faculdade, praticamente 1 ano e meio da faculdade, eu ia com uma bicicleta BMX para a escola. Fazia sol, fazia chuva, tava indo. De bike. E como foi a questão do trabalho? Quando eu tinha de 11 para 12 anos, minha mãe já era concursada da prefeitura, servente. Ela havia trabalhado muito tempo como doméstica. E uma das pessoas que trabalhava com ela tinha um empreendimento, que era um trailer, ela e o marido dela, chamado Burgmania. E naquela época já não conseguia pessoa para prestar serviço. E aí ela falou assim, manda seu filho lá fazer um teste com a gente. A primeira vez que ela pediu, minha mãe falou assim, não, ele é muito pequeno. Por isso que eu não fui pra terceira série, né? Fiquei na primeira. Aí ela falou assim, tudo bem. Passou quase 1 ano depois, ela insistiu de novo. Não deu certo com o menino que a gente levou. Manda ele lá fazer um teste. Aí minha mãe perguntou, você quer ir? R$5 a noite. Porra. Falei, 2001. Falei, quero ir. Quantos anos, Frank?
11 para 12 anos, eu iria fazer 12 anos. Eu entrei em setembro de 2001 e ia fazer 12 anos em outubro, né? 5 à noite. Não, vai lá. Rapaz, e aí eu fui no sabadão e é engraçado que eu cheguei lá, ia dar 6 horas e ia até praticamente meia-noite. 6 horas era muito sossegado, mas quando começou ali 7h30, era um movimento. Paulinho. Era o melhor lanche da cidade, né? Na minha opinião, é o melhor até hoje, né? Massa. Mas era assim, unanimidade na cidade. Depois chegaram outros mais Concorrentes. modernos, concorrentes e tal. E aí eu permaneci nessa lanchonete até 2004, quando eu fiz 14 anos, né? E começaram a abrir aquelas oportunidades de menor aprendiz. E aí era por processo seletivo. E eu era bom porque eu gostava de disputar as notas na escola. Fui lá, fiz o processo seletivo Passou. e fui aprovado em 4º lugar. Eram 40 vagas, 20 vagas, eu não lembro. E aí é a mão de Deus que me ajudou, né? Porque o primeiro colocado foi distribuído para um lugar, eu como 4º colocado fui distribuído para MVC Veículos. Massa. E é massa que todas as dores que eu passava no serviço, eu nunca esbravejei no serviço. Mas em casa eu descascava, né? Todo mundo tem um porto seguro, né? Eu tava falando isso lá no serviço outro dia. Massa. E na minha casa sempre foi minha mãe, meu porto seguro. E eu conversei hoje com um colega da MVC da época, uma das coisas que eles colocaram pra eu fazer pra caramba e eu detestava, era limpar prateleira, cara. O serviço era de assistente administrativo, mas eu praticamente virei um faxineiro de prateleira. Eu fazia tudo. E o massa que eu queria aprender as coisas, quando eu terminei a primeira leva de prateleira pra poder limpar, o que eles fizeram? Mudaram. Volta do começo, limpa de novo, porque já tava sujo, cara, era muito prateleira. Nossa. Mas assim, eu me dediquei bastante nesse período de menor aprendiz, eu fui aprendendo a dinâmica do setor, depois desse sofrimento de limpar a prateleira, e tive a oportunidade de ser contratado. E aí é uma crítica que eu tenho ao sistema, mas para quem estava passando a necessidade da época, o dinheiro de ser contratado era melhor do que continuar no estudo regular. Uhum. Eu estava no primeiro bimestre do 2º ano, e aí eu fui contratado e eu tive que mudar para noite. E é doído o que eu vou falar aqui agora, mas eu senti muita diferença, porque o que eu aprendi até o primeiro bimestre do 2º ano, eu encerrei o 2º ano e o 3º ano sem mais nenhum esforço. E o Polivalente era uma escola muito boa, que foi onde eu concluí o ensino médio, né? Entendi. E Não, o estudo à noite é horrível. Eu estudei 1 ano do ensino médio à noite também. É arrependimento. Se pudesse ficar de manhã. Mas tinha que trabalhar, né? Mas aí já começou a melhorar as coisas na minha casa, né? Eu ajudei em muitas aquisições dentro da casa, né? Eletrodoméstico, pagar conta, e isso aí melhorou demais a minha condição humana enquanto pessoa ali, das dificuldades que eu passava, que a gente passava, isso melhorou bastante. Você tem irmãos, Frank? Tenho uma irmã, 7 anos mais nova. Eu tenho uma filha, né, de 7 anos hoje. Aí, às vezes as pessoas me perguntam assim, por que você não tem mais filhos? Eu falei, rapaz, eu até pensei em ter mais, mas agora eu fico pensando em não ter, porque minha filha vai ter um filho, um irmão pra cuidar, né? E não um irmão pra brincar. Porque mais ou menos assim, você acaba tendo que cuidar do seu irmão quando você não tem quem cuide, né? Quando seus pais trabalham. Você cuidava da sua irmã, então? Eu não levei minha irmã muito de bicicleta pra escola, mas assim, o que me fez, o meio influencia a gente, né? Sim. Uma vez o gerente da empresa perguntou bem assim, o que você quer ser? Eu falei, eu quero sua vaga, não é a melhor vaga que tem aqui dentro, ele é gerente lá até hoje, né? Ou seja, eu não seria um gerente tão cedo, né? Mas na faculdade, eles falavam bem assim, auditor fiscal é o caminho, salário bom, o cara é remunerado bem, ele tem estrutura de carreira, ele tem autonomia técnica no que faz, praticamente tem autonomia administrativa no executivo. Falei, cara, eu vou ser isso aí então, porque eu também tinha um pouco de ganância assim em mim, não sei nem se é o termo certo, né? Mas isso é ambição. Vamos lá. Ganância é um termo usado para aquele cara que faz qualquer coisa para obter algo melhor, para obter riqueza. Então, o que é qualquer coisa? O cara vai trair o amigo, vai trair a família para obter riqueza. Isso é ganância. Ambição é aquele cara que sempre quer algo a mais, indo pelo caminho certo, estudando, se dedicando, que ele sabe que ele pode ter algo a mais, que ele pode chegar além. Essa é a ambição. Então é isso que você tinha, forte ambição. Tinha essa ambição dentro de mim e por sempre querer mais, né? E aí, quando eles falaram de auditor fiscal, meus olhos realmente brilharam assim. Eu falei, isso aí muda a vida. Nunca mais eu vou ter problema financeiro na vida, cara. Com salário de auditor, pra você ter uma ideia, comparando hoje o salário de auditor da Receita Federal com a bonificação, é algo em torno de 30k mensal. Massa. Resolve a vida de qualquer pessoa. Então você já tinha a mentalidade que você queria mudar de vida. Então, ou seja, tem que ter uma obsessão em querer mudar de vida. Tem que ter uma ambição. Então, uma frase até usada pela delegada é que seja obcecado pelo que você quer. Principalmente nesse início. Você tem que ser obcecado a mudar de vida. Então você tem que querer muito aquilo. Então você já tinha isso. A pergunta que eu te faço, Frank, mas você tinha uma clareza de que você ia continuar estudando para chegar, e como que você ia chegar nessas aprovações nos concursos? Como que foi isso? Quando a gente não tá no mundo do concurso, só ouve boatos, parece ser fácil.
mas é preciso suar um pouco para poder chegar onde a gente quer. Então, quando eu ouvia falar, parecia ser algo muito fácil de se alcançar. Mas quando eu comecei a batalhar por aquilo, não era tão fácil assim. Eu falo hoje para qualquer pessoa, né, que é muito gostoso você ir fazer uma prova na ignorância. Porque você vai lá, tava fácil. Se eu tivesse estudado, teria passado. Às vezes, uma questão que tira a sua vaga é 3, 4 dias de estudo que a pessoa tem na sua frente. Às vezes, 2, 3 questões, é um ano que a pessoa se dedicou a mais. Então, não é tão fácil. Eu achava que era fácil, mas quando eu comecei a me dedicar, eu vi que não era tão fácil, mas eu sabia que era possível. Principalmente nos dias de hoje, né? Antigamente a concorrência era menor para concurso. Hoje tem bastante gente se preparando para concurso. Então, ou seja, você precisa ser não só bom, precisa ser melhor do que os outros, né? Na verdade, porque as vagas são poucas, né? A máquina pública sempre vai precisar de efetivo, né? E sempre precisou, na verdade. Só que hoje é muito qualificada. Não só porque a máquina pública precisa, mas porque o mercado também capacita de uma forma melhor, mais acessível, né? Com essa questão da internet. Antes você ouvia falar em concurso, os cursos preparatórios eram todos no Rio de Janeiro, praticamente, né? Hoje você tem curso preparatório na sua casa. É só ficar sentado ali, contratar um serviço de cursinho que você vai ter ali o melhor material que você quiser. Bacana, bacana. E como que foi quando você passou no primeiro concurso? Já era casado, morava com seus pais ainda? Como que é isso? Eu tava na MVC Veículos em 2011 e tava encerrando a faculdade. A ideia, então, que era um concurso difícil da Receita Federal, eu pensei assim, então eu vou passar no concurso mais fácil que ia aparecer, para eu poder me dedicar pro concurso difícil. Aí surgiu o concurso do Correios. E as matérias eram matérias que eu tinha afinidade, português, matemática, na época a informática não era esse bicho de 7 cabeças que é hoje. E eu falei, pô, é possível eu conseguir a aprovação nesse concurso. Me dediquei então nas matérias. Eu sempre fui mediano em português. Em matemática eu me destacava um pouco mais. Aí o que eu pensava, eu vou fazer o meu melhor em matemática para compensar aquilo que eu não sou tão bom assim. Eu também gosto de exatos. Normalmente quem é bom em exatos é ruim em português. Quem é bom em português não gosta de exatos. O concurso do Correio saiu, eu fiz a inscrição, passei em 6º lugar, eram 9 vagas a princípio. E aí eu sondei se de fato era uma boa jogada ir pro Correios para estudar. Eu perguntei a uns amigos e eu acho que eu compreendi mal. Eles falaram bem assim, não, a gente só faz entrega à tarde. Na minha cabeça, só trabalhava à tarde. À tarde. De manhã eu vou estudar. De manhã eu vou estudar, aí eu vou virar auditor. No primeiro dia eu fiquei igual uma máquina, em frente aos escaninhos, as prateleiras, separando carta. Nossa. E tinha um tempo para você triar. Por exemplo, em 1 hora você tinha que triar 2.000 cartas. E eu fiquei doido com aquilo. Eu falei, caraca, não vou nem passar no estágio probatório. E essa nem era a pior parte, não. A pior parte é que em novembro tava um sol daquele jeito. Eu era branquinho, cara. Sei. A origem de quilombola é só no nome, eu era branquinho. Aí eu fui pra esse sol de verão aí de novembro, dezembro, janeiro. Eu tinha os cabelos compridos, trança. Eu tive que cortar porque já tava dando fungos de tanto sol que eu tava tomando, suando demais. E era de bike ou a pé? De bike, porque a princípio você entra no pior que tem, né? Recruta não pode sentar na janela, né? Isso aí. Aí era bike. Fazia o distrito que a gente chamava, que era ali da saída do centro de distribuição, perto do posto Damiani ali, né? Gramado, né? Da Igreja Universal, até o final da Coab. Todos os dias à tarde, de manhã, tinha que separar a carta. Nossa. E ficou quanto tempo nos Correios? Fiquei 2 anos e 4 meses no Correio. De novembro de 2011 até entrar na polícia em março de 2014. Mas é engraçado que eu já tinha decidido que eu não queria o Correios mesmo. Se arrependimento matasse, né? Eu falo que tudo depende de onde você tá para onde você quer ir. Não era um bom negócio eu sair da MVC por causa da estrutura salarial que eu já tinha para ir pro Correio. Eu fui praticamente ganhar metade do que eu ganhava. Sério? Fui ganhar menos? Com um sonho de no futuro ganhar mais, ser auditor. Só que eu estava numa situação em tese confortável. Eu fazia praticamente o controle de estoque, a liberação de peças para a seguradora. E eu tinha confiança da empresa ali praticamente porque eu substituía a supervisora. Na época ela estava de férias, nas outras demandas. Empresa grande também, né? Quando eu fui pro Correios, eu entrei numa estrutura completamente diferente. Apesar de ser um órgão federal, para mim foi desvantajoso. Tem gente que entrou no Correio e foi vantajoso. De fato, a única coisa que para mim foi muito bom no Correio era o ticket de alimentação. Que para um menino que não sabia nem o que era caqui, kiwi, foi comprar isso com ticket de alimentação. Todinho, porque Danoninho. Gigante ticket, né? Até hoje a gente brinca lá que é o ticão. Mas em termos de trabalho mesmo, não foi a melhor opção. E isso me enlouqueceu. Eu lembro que eu liguei pra gerente, pessoa excepcional, Terezinha, que era
gerente de peça das 3 lojas, né? Falei, não dá pra eu voltar, não. Aí ela falou, ó, sua vaga eu já preenchi aqui, tem uma vaga em Linhares. Se não tivesse que ir pra Linhares, eu teria voltado. Sério? Sério. Mas assim, o Correio foi muito bom pra mim, porque do Correio surgiu a polícia. Tinha um colega que hoje ele é advogado, o Elton, aí ele falou bem assim, cara, trabalhou um rapaz aqui no Correio, do último concurso, que ele foi pra polícia, cara. Ele falou que lá na escala ele consegue estudar. Apesar de ter sido criado num lugar marginalizado, eu nunca me envolvi com a marginalidade, né? Então eu peguei e falei bem assim, cara, não sei, nunca sonhei em ser polícia, porque tem gente que sonha em ser polícia. Mas já que vai contribuir para meus objetivos, tem uma escala bacana, e eu vou estudar, vou ser auditor fiscal, vou me preparar. Lançou esse concurso de 2013. Eu já tinha feito provas pro Enem, tanto que eu ganhei a bolsa, mas era só dissertação, nunca tinha feito uma narração na vida, narrativa, né? Quando eu faço a prova objetiva, eu falei, pô, passei nessa prova, cara, com certeza. Quando eu vi a redação, eu vi que era narrativa, né? Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer uma narrativa que eu só faço prova de Enem? Aí eu tentei desenrolar a guerra lá. Quando sai o resultado da objetiva, eu tava entre os 300 primeiros. De 70 questões, eu acho que eu acertei ali em torno de 60 alguma coisa, 50 alguma coisa. Não lembro, eu tava entre os 300 primeiros. Quando sai a nota da redação, decepção total. Zerado. Nossa. Eu e um colega que hoje é policial, gente finíssima, eu falo que é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida, Baeta. Falei assim, vamos entrar com recurso, cara? Pagamos um advogado, que sabe Deus onde esse advogado tá hoje. Nunca deu um retorno pra gente. Não, né? E não conseguimos entrar. Só que eu tava tão aborrecido assim com a minha estrutura no Correio, que eu falei, eu vou estudar mais, eu vou passar no próximo. No meio do caminho, entre esse que eu entrei no Espírito Santo de 2014, saiu a Polícia Militar de Minas Gerais. E aí eu, sem gostar, nunca gostei muito de geografia, falei bem assim, caraca, todo mundo do Espírito Santo aqui, da nossa região, São Mateus, deve fazer pra Governador Valadares e Teófilo Otoni, né? Eu não vou fazer pra esse lugar não, deve dar gente daqui pra caramba. Escolhi um lugar, sabe Deus onde, no mapa, e me inscrevi pra lá. Patos de Minas. Mas eu podia fazer a prova em Governador Valadares. No dia da prova, fui lá, fiz a prova, continuei estudando. Cairia, além do que caía aqui, História, Geografia e Direitos Humanos. 40 questões. Aí, quando eu terminei a prova, é engraçado, quando você se prepara, você tem uma noção de como você foi na prova, né? Sim. Falei, cara, eu fiz uma coisa que você já viu ou não viu? Eu falei, eu fiz uma boa prova. Uma redação excelente, eu falei. Com certeza, uma redação muito boa. A prova objetiva, eu fiz uma boa prova. Agora é aguardar o resultado. Eu tinha dúvidas em algumas questões de História e Geografia, mas, no geral, eu sabia que tinha feito uma boa prova. De 40 questões, a princípio, eu tinha acertado 28. Quando saiu a correção de gabarito e as anulações, eu pulei para 31 pontos. Quando saiu a classificação de 27 vagas em Patos de Minas, que eu achava que não ia ser concorrido, mas veio todo mundo de Goiás e do Distrito Federal, que é bem colado ali, eu tinha ficado em 5º colocado, de 27 vagas para a Polícia de Minas Gerais. E aí eu fui descobrir aonde que ficava Patos de Minas. Não fazia nem ideia, porque eu tinha que ir lá apresentar os exames. E diferente aqui do estado, que aceita os exames de qualquer instituição, qualquer médico do país, lá só aceitava os exames das clínicas credenciadas. Que era de lá. De Minas. E aí eu tinha que deslocar para Minas para poder fazer os exames lá. Eu tinha um plano do Correios, que é muito bom também, por sinal. Só que eu não podia fazer aqui. E não dava tempo de eu marcar para fazer lá. Aí eu tive que reunir o dinheiro que a gente normalmente não tem para ir a Patos de Minas, 1.010 quilômetros, para fazer os exames e tentar entrar na Polícia Mineira, né? Isso em 2014, 2013. Foi em 2013. Aí eu tirei 82%, 83% na discursiva e mantive ali entre os 5 primeiros, né? Fui pra Minas e aqui eu lembro um colega que ajudou muito, muito. Eu fui cara de pau a vida toda, né? Eu já tava namorando minha esposa, né, que é Chayane, nessa época eu já tava namorando com ela. E aí eu falei assim, já que eu tenho que ir lá em Minas, nós vamos praticamente curtir lá, né? Só que nós vamos como? Não tem carro, o pai dela tinha um carro, né? Aí eu vou falar que eu também tive esse carro. Máquina, bom pra caramba, Peugeot 207. Nossa. Ele tinha um 206. Aí eu falei bem assim, cara, eu não confio nesse carro pra ir não, eu vou pedir o carro de quem pra ir? Aí tinha um brother assim, irmão, pessoa excepcional, Antônio Carlos Justiniano, tinha um Fiesta, sedã. Falei, Toninho, você não me empresta seu carro? Não, eu empresto. Nem sabia pra que era. Falei pra eu ir em Minas fazer a etapa do concurso. Falei, mas eu não vou te deixar a pé não, cara. Eu já desenrolei aqui com meu sogro, eu deixo o carro do meu sogro contigo. Aí eu fui pra lá uma semana, fiz todos os exames.
Falei, filé, no teste físico, graças a Deus, eu sempre tive muito bem preparado, né? Na época do correio, eu fazia barra de manhã e à tarde, corria todos os dias. Falei, saúde de ferro. Reprovado na saúde. Nossa. Falei, caraca, Deus não quer que eu seja polícia, não. E minha mãe sempre teve muita aversão assim, né? Não sei se por medo. Aí tinha aqueles mitos que jurava pai e mãe, já ouviu isso? Minha mãe tinha medo. Quando eu passei nessa de 2013 também, minha mãe ajoelhou pra não ir e tal. Nem fui da sequência mais nada. Deixei pra lá, tava na área da Petrobras. Aí depois eu fiz a outra de 2014. Aí eu falei bem assim, então não, Deus não quer que eu seja polícia. Eu vou deixar de lado, né? Mas aí eu fui procurar porque eu havia sido reprovado. Eu tinha um nódulo calcificado no pulmão e 3 linfonodos. Que mais tarde eu descobri que, graças a Deus, não ia atrapalhar nas atividades laborais, né? Mas ainda assim eu tive que ir no pneumologista, conseguir um laudo para quando eu entrasse no próximo concurso, já que eu não ia morrer de câncer, achava que tava com uma coisa ruim pra polícia me rejeitar, né? Eu consegui entrar no próximo concurso. Saiu esse de 2014, eu português e matemática de novo. Falei, isso aí eu vou arrebentar mais uma vez. Fui lá e, graças a Deus, uma boa nota na discursiva e entrei. Cara, eu fiquei de fato assim encantado com a polícia porque você entra e te cativa, principalmente ali na questão do curso. É muito unido, entendeu? É uma ligação assim que inexplicável. Você não vê o teu colega de turma há 10 anos, que fez agora em 2024, mas quando se encontra tem um quê ali, uma conexão ali. Entendeu? E isso pra mim na polícia militar é o diferencial até mesmo do curso de formação. Esse espírito de tropa, esse corpo de espírito, porque até quando você ouve o nome do seu colega que foi do seu pelotão, você, caralho, não, do meu pelotão aí, pá, moramos junto lá em Nova Venécia, é massa. É legal, porque eu tava falando disso anteontem, né? Falei, na polícia civil, você tem aquela ligação de ser polícia e tal, mas na polícia militar, se você mexe com um, você mexeu com o enxame todo. É verdade. É um trem... Não mexe não, um trem de louco. E eu gostei. Só que por causa da ambição, eu já tava na polícia, agora a vontade de ser auditor fiscal tinha ficado em segundo plano. Mas eu queria ser uma polícia que fosse melhor remunerado. Só que nós que não temos um norte... Não sabemos, existe oficial, existe praça, você sabia disso? Não sabia. Na verdade, quando eu fui pro curso de formação, lá em Nova Venécia, eu tinha feito a inscrição pro curso, pra prova do CFO. E era em novembro, eu acho, novembro ou dezembro, a gente entrou em novembro, eu falei, eu já sou polícia, não vou fazer mais nada de prova não. Aí depois, quando eu tava lá em forma, que eu descobri que tinha 2 polícias. Uma oficial e praça. Quando eu formei, o pai do Baeta, o seu João, falou isso, existe 2 polícias. Hã? Como assim 2 polícias, né? Quando eu formei, não, quando eu passei. E eu não sabia disso. Aqui manda que ser praça já era muito importante pra mim. Na verdade, na minha família, ninguém havia conseguido um cargo de policial ainda, né? Não sei nem se tem praça muda a vida totalmente. Você sai, além de você sair de um salário normal, mínimo ali, você vai pra um salário melhor. E você também se torna uma autoridade. Se torna autoridade, respeitado. E tipo, moleque da favela, lá do SEAC, você, lá da quebrada, se tornar polícia, meu irmão, já tá lindo. Completamente, coisa de outro mundo. E assim, mas graças a Deus, eu sempre falo pra todo mundo, hoje eu estou perito criminal, eu estive policial militar, eu estive carteiro, e amanhã pertence a Deus, entendeu? Verdade. Então, graças a Deus, eu sempre tive isso comigo. Hoje eu estou policial militar. Então, se o cara anda correto, não tem problema comigo. Se ele está à margem da lei, é o serviço que a gente tem que fazer. Com certeza. Aí a gente tem que agir. Mas então virar polícia me encantou. Caraca, muito mais do que aprender uma arma de coração, que é bacana. Muito mais do que aprender drogas, o que eu gostava era de recuperar produtos de furto e crime. Massa. Por mais que a sociedade não valorize o nosso serviço, aquilo era muito gratificante pra mim enquanto policial militar. E pra pessoa também que diretamente ali você tá devolvendo um telefone, isso é muito massa. Eu nem sei se a pessoa se liga. Teve uma vez que eu e Carlos Magno recuperamos um carro que foi roubado ali na rotatória na saída do Vila Nova. Nós recuperamos o carro, prendemos o criminoso, entregamos pro dono, o dono sequer disse obrigado. Beleza, é nosso serviço. Então eu nem sei se a pessoa valoriza o nosso serviço, não tem problema. Mas aquilo pra mim era muito satisfatório mesmo. Eu me recordo uma vez que aí a gente pega os e-mails com esses meninos à margem da lei, do celular, e a gente consulta, né, se tem restrição de furto e roubo. E teve uma vez que a gente pegou um menino assim, com
um celular que estava com restrição e descobrimos que o celular havia sido roubado 1 ou 2 dias antes e a pessoa tinha parcelado a vida naquele celular, lá do SEAC. A gente foi lá na casa dessa pessoa, recuperamos seu celular. Cara, e que bom, porque a gente sabe que dá um trabalho danado pra conseguir as coisas. E quando você recupera esse tipo de coisa aí, não pra pessoa, pra nós, isso é satisfatório. Caramba. É muito satisfatório você saber que você consegue isso. Eu já recuperei vários celulares pela localização, mas você tá com a viatura ali, você conseguir chegar, parar a viatura, entrar dentro da casa e recuperar, é uma satisfação. É bom demais. Danada. Então já não era o sonho de ser auditor fiscal, mas... de fazer o bem ali pra sociedade. A satisfação. E aí, sabendo que havia 2 polícias e eu já não tinha mais tempo hábil pra ser oficial, eu pensei, então eu vou ser policial federal. Nossa. E eu bati o edital de 2014 todinho, comecei a estudar pra valer, assim, porque quando a gente vê que passar em um concurso difícil é possível, quando você vê isso acontecendo perto de você. E aí eu comecei a ver acontecer. Só um adendo. Galera, é isso. Esse é o projeto Virada de Chave. Quando que você vai entender que você também pode? Quando você vê pessoas próximas a você, o Frank tá aqui, é um cara super acessível, então você vai encontrar ele aqui em São Mateus e ele vai poder trocar uma ideia contigo. Então essa é a ideia do projeto, esse é o propósito do projeto Virada de Chave. As pessoas daqui de São Mateus, da região, ver pessoas comuns virando a chave, se tornando pessoas extraordinárias, assim como você, Frank. Parabéns. Então, obrigado. E isso aí me deu aquele gás. Eu vendo pessoas passando em concursos difíceis, falei, é possível. O que tá faltando então? Aí eu fui garimpar aquilo que tava faltando. E era um mundo de matérias. Eu lembro que uma vez estava tendo essa guerra política aí nas redes sociais, aí a pessoa postou uma foto, né, dos PFs e falou bem assim, ó, trogloditas, só tem forças. Eu fui lá e publiquei embaixo. Você já viu o que cai na grade curricular para esse cara ser policial federal? Você já viu o conteúdo programático? Rapaz, se você pegar só matéria, na época, 2014, penal, processual penal, constitucional, administrativo, toda a legislação extravagante, português, matemática, raciocínio lógico, contabilidade, administração pública, economia, só de matéria. Quando você cara, pega, tem que ser papiro mesmo. Quando você pega os assuntos, é um mundo, macroeconomia, microeconomia, contabilidade geral, avançada, CPCs, 47 CPCs, um mundo, você pega raciocínio lógico, um monte de coisa dentro de raciocínio lógico. Como é que você chama um cara desse troglodita? O cara tá preparado intelectualmente para ser policial federal. Massa. Ele tem que papirar. Comecei a papirar de verdade ali, eu vi a Islan Sepulcro papirando de verdade. Rodrigo Alves papirando. Verdade. Esses são 2 policiais militares, né? Que se tornaram, que passaram em outros concursos também. Aí eu falei, eu vou conseguir. Vou me esforçar que eu vou conseguir. Bati o edital todinho ali, da metade de 2016 até 2018, quando começou a anunciar que sairia o concurso da PF, eu já tinha batido todos os conteúdos. E eu sabia que eu iria fazer uma boa prova em 2018, se viesse o mesmo edital. Porque aqui tá uma coisa muito importante para quem faz concurso. O último edital tem que nortear você para o próximo concurso e você vai fazer os ajustes finais quando sair o próximo edital. Só que teve uma mudança muito ruptiva, assim, do edital de 2018, de 2014 para o edital de 2018. Saiu esse monte de matéria, ficou informática pesada, que é a tecnologia da informação, contabilidade e as matérias de direito. Só que no bloco das específicas eram 36 de informática, muito puxado, e 24 de contabilidade. Falei, contabilidade até que dá pra fazer. Agora, as 36 de informática não dá pra fazer. E teve um outro problema na Polícia Federal. Antes você conseguia fazer prova para mais de um cargo. Nesse concurso de 2018 e nos próximos, você teria que escolher qual cargo. Bem específico, né? E aí eu falei, eu não consegui encarar, em cima da hora, esse monte de matéria que tem de informática. Mas pra ter essa consciência aí... Como que foi? É porque você vai lá mais pela sua grade de estudo mesmo, a sua caminhada ali. O meu preparatório. E aí, a parte de tecnologia da informação era praticamente a junção de umas 3, 4 matérias gigantescas por um período de 60 dias. E eu via que eu não tinha condições de cobrir aquele edital com maestria para fazer a prova. E aí saiu a prova de perito também, que o salário também era muito bom, perito da PF. Eu falei, as matérias é praticamente iguais às que eu estava estudando, com um pouquinho de ênfase em conhecimentos bancários e contabilidade, vou fazer de perito. E o engraçado é que a prova para a gente caíam 36 questões de informática, tecnologia da informação. Na prova de perito, que não falava quantidade, caíram 24 questões.
Moral da história, ferro. Caramba. Me dei mal na prova. E aí, Pode falar. quando saiu o resultado, a nota de corte, nessa época já havia Isso é perito criminal da PF. da PF. A nota de corte pra gente de 2018, pra cotista, essa que eu fiz pra PC ainda não havia cotista, mas nessa a nível federal já havia. Foi de 56. E aí eu tava tão preparado que anunciou o concurso da PC pra gente, né? Pra perito, pra auxiliar de perícia e outros cargos, né? Falei, eu tô preparado. Vou fazer esse concurso. Caiu pra dentro. Caí pra dentro. Como que era a sua dedicação para você fazer esse concurso? Vamos lá, você já tinha passado no concurso dos Correios, passou da Polícia Militar, já estava confortável. Na verdade, quando você entra na Polícia Militar, você se identifica com aquela carreira ali, né? Algo nunca visto aí no mundo corporativo. Então, Sim. você se identifica com aquela carreira, você quero isso para minha vida. E depois você decidiu que ia passar em outro concurso. Queria melhorar de salário aí também, que depois o salário já fica limitado ali, quem constitui família, né? Como que era a sua dedicação? Dentro de casa, como é que era? Sim, a questão do salário, o que eu penso, assim, para pautar as minhas decisões. Havia, na época do curso de formação, a possibilidade de fazer a prova de cabo com 5 anos. E eu pensava assim, E a gente ficou de fora, né? quanto que vai aumentar de cabo para soldado? R$1.000? R$700? Existe um outro concurso nessa mesma linha de segmento que eu consiga cobrir isso antes dos 5 anos? Esse foi o pensamento. Esse era o pensamento. E até hoje, de fato, né? Como eu me preparava? Na PM, de fato, tinha escala. Foi o que me levou a sair do Correio. Então, nos dias de folga, eu estava estudando. Praticamente todos os dias de folga, eu estava estudando. E aí eu acho que eu cometi um erro na minha preparação, porque eu acho que você tem que começar com pequenas quantidades, né? Transportar um punhado de terra todo dia, construir aí uma montanha. E na medida que você for ganhando corpo, você vai aumentando a quantidade. Eu sempre fui muito intenso nas minhas coisas. Então já comecei com gás máximo. E o problema é que a curto prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é bacana. Mas uma preparação a longo prazo, 1 ano e meio, desgasta muito. Desgasta muito. Então tem que ter uma metodologia de estudo ali. Uma metodologia de estudo. Só que hoje tem coach pra isso, né? Pra te ensinar a estudar. Só que antes não tinha, né? Então você vai aos trancos e barrancos. E eu errei bastante nisso. Hoje eu faço doses homeopáticas, né? Continuo ainda estudando de leve. 1h30, 2 horas. 2 horas e meia, para um pouco. E na medida que vai dando pra conciliar, eu estudo mais um pouquinho. Na época da PM era bom porque no dia que você tá de folga, de fato você tá de folga. E era, assim, eu tiro o chapéu pra muitos colegas de farda hoje, que os caras são, de fato, polícia 24 horas. 24 horas. 24 horas. E, tira o serviço, de folga ele tá ativo. E graças a Deus eu sempre tive essa mentalidade comigo, ó. Na guerra é guerra. Tô de serviço, conta comigo. Mas na folga eu tô com minha família. Entendeu? Entendi. Meu tesouro é minha família. E o que vai mudar a condição de vida da minha família, eu que tive uma condição difícil na base, é me dedicar na minha folga pra proporcionar isso pra minha família. Nossa. Assim, em termos de história de vida, sabe quando eu fui comer lanche a primeira vez na vida? Se Janira estiver vendo essa live, ela vai lembrar. Foi quando eu entrei no trailer pra trabalhar, com 12 anos de idade, já fazia 12 anos de idade, não conhecia lanche. E aí o lanche, no final do dia, minha mãe sempre foi assim, você ia pra uma festa, você tinha que comer antes, pra na festa você falar obrigado pra tudo, não podia passar vergonha, né? Quando eu fui pra esse trailer, aí ela falou assim, é hora da refeição, escolhe seu lanche, né? Nem sabia olhar o cardápio direito, tudo nome americanizado, né? Aí eu olhei o mais barato, simples, né? Eu falei, eu quero hambúrguer. Aí ela foi perguntando, mas você não gosta de queijo, não? Eu falei, eu gosto. Ela falou, então pede um cheeseburger. Eu falei, pode ser um cheeseburger. Ela, mas você não gosta de ovo, não? Falei, gosto. Aí então por que você não pega um X-Egg? Aí evoluindo, né? Ela, mas você não gosta de bacon, não? Falei, gosto. Nem sabia o que era bacon direito. Então pede um egg bacon, né? A moral da história, acabei pegando o maior lanche, aquilo foi maravilhoso. E é engraçado que depois que eu mudei pra morar no Ribeirão, por causa de questão de saúde da minha tia, e eles vieram morar aqui no Ideal, onde eu morava, às vezes eu queria proporcionar isso. Se meus primos estiverem vendo essa live, eles vão lembrar. Às vezes eu trazia o meu lanche pra poder partilhar com eles. Nossa. E hoje, eu fico muito feliz em saber que minha filha não vai precisar esperar 12 anos. Então, na minha folga, eu me dedico a estudar pra proporcionar o melhor pra minha família. Bacana, entendeu? Bacana. É interessante a gente que tem essa garra, que tem muito mais oportunidade que nossa família, que nossos pais que já estão de idade. Eu também tenho muito isso. Tudo que eu
conquisto na vida, o meu pensamento, acabei de conquistar essa coisa, acabei de conquistar essa oportunidade, meu pensamento, ele fica ali 1 mês, 2 meses, todo dia pensando como que eu vou fazer para proporcionar para meus familiares e amigos essa experiência, entendeu? Então, enquanto eu não consigo proporcionar para eles essa experiência, eu não sossego. E depois que eu consigo essa experiência, e que eles provaram disso, que eu acho tão bom, essa conquista, aí eu me sinto já satisfeito e vou em busca da minha próxima ambição. E sempre que eu conquistar, a minha ideia é que eles estejam comigo. Presente. Isso aí. Uma pergunta. Tiago Rimes. O que você diria para um jovem de 27 anos ainda acha que é possível passar no concurso da PMS? É um sonho, apesar dele não ser capixaba. Então, eu digo que eu falo que é uma pregação, né? O que pode pautar muito a vida das pessoas é a questão do sonho. E aí o seu sonho, se você tiver obstinado, né, a realizar, é correr atrás e o tempo é relativo, já dizia o físico, né? Vai ter o policial militar que vai entrar com 18 anos, na minha turma teve. Vai ter o policial militar que também teve na nossa turma, estourando a idade. Passou no concurso com 28 anos, bacana, tranquilo, tá dentro. O que não dá é desistir. Então, o ano que vem tem prova pra Polícia Militar, não tem? Exatamente. Tem 27 anos. 27 anos. Vai Ele pode fazer completar com 28 anos e 364 dias. Isso aí, 28 anos e 11 meses, 29 dias, você pode fazer o concurso ainda. Independente de quando chamar. Teve gente na minha turma mesmo que passou aí com 28 e 11 meses e foi chamado com 30 anos de idade. Isso aí. É Tiago, não é isso? Tiago, você precisa ter 28 anos até o momento da inscrição, meu brother. Se você se dedicar hoje, até o dia da tua prova, estando com 28 anos, você vai entrar na polícia. Tenha fé. Isso aí, vamos brigar com a gente. É, isso aí. Massa. Frank, vamos lá. Nossa live já tá avançada. História bacana, galera. Essa história de vida. Olha só que história excepcional. Como que é difícil as coisas, mas não é impossível. Você precisa persistir. Eu falei na live passada, eu vou falar novamente. As pessoas de sucesso só estão onde estão porque elas não desistiram. Você só não está aonde você quer chegar porque você desistiu. É simples. Você desistiu. Então, não desista do seu sonho. Não desista daquilo que você tem vontade de realizar. Frank, eu quero agora o período que você passou para perito oficial criminal. O que isso mudou na sua vida, tanto financeiramente quanto na família. Largar a farda lá, o chumbão, que é uma profissão muito boa. Para ser polícia não precisar nem receber salário. Verdade. Só o status, né? Bacana. Só vivenciar aquela experiência. Vou te contar um segredo. Talvez as pessoas não saibam disso, né? Como dava para fazer 2 provas, eu falei, vou fazer a prova para perito, porque eu sou formado em contabilidade. Eu havia feito alguns concursos nessa área e estava muito preparado. Uns concursos difíceis, eu estava atingindo ali 73%, 76%. Eu falei, eu estou preparado para essa área. E vou me dedicar com afinco para investigador. Porque eu pensava assim, a princípio, né? A lei ainda não tinha sido de fato alterada, porque hoje todo mundo é perito oficial criminal e pode atuar em qualquer área. Só que eles fizeram por área para poder pensar a pessoa e colocar na área que estava precisando. Entendi. Falei, se eu virar investigador, eu vou passar no concurso e fatalmente eu vou conseguir vir para São Mateus. Ótimo. E o comparativo? O salário de investigador é semelhante a um salário de sargento, de terceiro sargento recruta, que fez tudo na época certinha. Falei, então se eu tinha que esperar 5 anos para ser cabo e 10 anos para ser sargento, se eu virar investigador, eu vou dar um salto. Vou ser terceiro sargento recruta em termos salariais, né? Ótimo. Porque eu vou estar na minha primeira classe, né? Mas estarei com salário de terceiro sargento. Dediquei pra caramba. Como eu fazia? Eu acordava 4h30 da manhã, minha esposa ainda estava no comércio, hoje ela é pedagoga, e estudava de 4h30 da manhã até aproximadamente 9 horas da manhã, que era quando ela acordava. Ela gostava de acordar tarde nessa época, e ela entrava 9h50 no serviço. Religiosamente eu fazia isso. Todos os dias, até o dia do concurso. No dia do concurso, a prova de investigador foi de manhã e a prova de perito foi à tarde. Nesse dia da prova, fui eu, sargento Max Paulo, sargento Regiane e sargento Marcelo Mota. E aí, quando acabou a prova, eles perguntaram bem assim, eu não lembro se foi o Marcelo ou o Max Paulo, como é que foi a prova? Eu falei, fiz uma boa prova, mas não acredito que eu fiz prova suficiente para estar dentro das vagas.
Porque quando a gente faz uma boa prova e conhece o nível da prova, sabe da nossa capacidade, a gente tem um feeling, né, de como vai ser o resultado. Falei, eu não acredito que eu fiz nota suficiente para estar dentro das vagas. Fui lá, descansei, almoçamos, voltei para fazer a segunda prova. Problema de estômago, né? Alguma coisa não bateu legal, tava com muita dor de cabeça. Com as 2h30 eu terminei a prova da tarde, que era a prova de perito. A mesma pergunta, e aí, como é que você foi na prova? Olha, eu fiz uma boa prova. Provavelmente eram 3 vagas imediatas. Eu acho que eu consigo para a segunda fase, que serão 15 vagas. E aí, tá na mão de Deus, né? Se eu vou conseguir entrar ou não. Quando saiu o resultado, eu tava trabalhando com o Magno. E aí eu não lembro, eu acho que foi Sargento Rodrigo, que hoje é investigador, né? Ele era Sargento Rodrigo no BM, investigador de polícia hoje. E aí ele falou, não sei se foi ele, foi Rafael Alves, eu tô na dúvida aqui agora. Rafael Alves não, Rodrigo Alves. Aí me ligaram e falaram assim, rapaz, você passou aqui em... Falei, Frank Rodrigues, é você? Eu falei, sou eu. Cara, você passou em primeiro colocado. Massa, mano, parabéns. Deu uma tremedeira assim. Deu uns 2 de volta. Não, mas é legal. Deu uma tremedeira. Não, aí fomos abordar, aprendemos... Tô primeiro lugar. Aprendemos uma quantidade de droga lá, mandamos um indivíduo pra cadeia. Primeiro lugar, eu não acreditei. Aí eu falei, pô, graças a Deus. Parabéns, graças a Deus. Mano. Só saio da vaga agora se Papai do Céu quiser. Porque a vaga eu conquistei na caneta, é minha. E foi uma das coisas que mais me atraíram no concurso público. Sua dedicação diz aonde você vai chegar. E se você conquistar a vaga, ninguém te tira, é sua. Nossa. Isso aí me atraiu demais. Porque eu entrei na política agora. Mas eu sempre tive muita aversão à política. E assim, criei uma barreira para as pessoas que conseguiam as coisas no jeitinho. E eu decidi que na minha vida eu não conseguiria nada no jeitinho. Tanto que onde eu entrei, até hoje, sempre foi a troco de muito suor e sangue. Dedicação. Quando essa aprovação saiu, e eu estava em primeiro lugar, falei, agora eu vou relaxar, é o sistema de recompensa. Entendi. Tudo que eu fiz ali acordando 4 horas da manhã estudando, até 9 horas, tinha valido a pena. E o engraçado é que as minhas previsões estavam certas, né? Para a prova de investigador, eu havia feito, sei lá, 83 de 100, 84, acho que 83. Eu fiquei em 1147, a nota de corte foi 90 pontos de 100. Para a prova de perito, eu fiz 87 pontos, 87% da prova, fiquei em primeiro colocado. Primeiro lugar. E aí a pergunta que eu me fiz, o que mudou? Qual foi a virada de chave? Eu era a mesma pessoa, só que com um pouco mais de bagagem. Uma coisa que eu tava falando aqui antes de começar a live, que se nós passarmos em um concurso, dedicamos, fizemos um, reprovamos, continuamos, vamos pro próximo, melhoramos um pouquinho, estamos no caminho certo. Aí tem que olhar a progressão. Uma hora, se a gente não parar, não desistir, nós estaremos entre os aprovados. Outra frase do Papo de Polícia aqui, que é virada de chave. A ideia, o propósito do projeto é aqui que você vai conseguir passar. Se você estudar, e a parte legal que eu falo em toda live é o seguinte, passar no concurso é difícil, mas não é a parte mais difícil. Estudar para concurso é difícil, mas não é a parte mais difícil, porque se você estudar 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma hora você vai passar. Tem gente que passa com 1 ano, tem gente que passa com 5, tem gente que passa com 10. A parte mais difícil, Frank, que eu vejo até nos meus familiares, é virar a chave, que você tem que se dedicar, ser disciplinado para passar no concurso. Essa é a parte mais difícil. Você entender ali que você vai ter que se abdicar de várias coisas para você conseguir aquele objetivo. Falando de empreendedorismo, né? Um tema de economia, custo de oportunidade. A virada de chave é isso aí. O que você vai ter que abrir mão para poder conquistar o concurso, o cargo almejado. Se a pessoa entender isso, eu até falo lá em casa, né? Eu acredito demais na minha capacidade. Não sou melhor que ninguém, mas eu acredito no meu esforço. Mas assim, eu quis participar da história de vida da minha filha, entendeu? Eu quis levar na escola, eu quis brincar com minha filha, até brincar de boneca eu brinquei. Porque eu sei que eu não queria perder essa oportunidade de brincar com ela. Talvez se eu tivesse tirado esse custo de oportunidade, não tivesse participado dessa parte, eu teria progredido muito mais no estudo, muito mais nos cargos. Mas eu tive que abrir mão de outra coisa. Mas disso eu não abri mão, entendeu? Talvez você que tá querendo virar a chave hoje tenha que abrir mão de alguma coisa. Talvez não tá disposto a abrir mão de tudo. Mas se você abrir mão de alguma coisa e se dedicar, dá certo. Dá certo. A frase que você deixa, Frank, pra essa galera que tá se dedicando, qual é a frase que você se espelha na sua vida, na sua carreira aí de concurso público, de trajetória de trampo também, agora como perito oficial criminal? Qual a frase que você deixa de impacto pra galera?
A palavra aqui que eu deixo é sonho. E nós somos o único representante do nosso sonho na face da Terra, dizia Emicida. Ninguém vai realizar o seu sonho. Só você. Só depende de você, né? É isso aí. Massa. Mano, conta pra gente uma história na Briosa, Polícia Militar, que você se orgulha e que você não esquece, que nunca mais vai esquecer, né? Teve uma apreensão legal, porque o que eu falo, principalmente na Força Tática, nos últimos 2 anos ali, fizemos muitas apreensões legais, muita experiência de patrulhamento, de abordagem, assim, surreal. Mas a abordagem assim, mais marcante que eu fiz é quando eu e Luciana estávamos fazendo um patrulhamento lá no Santo Antônio. E aí, quando a gente passou na Avenida Dom José Dalvite, tinha uma mulher no ponto de ônibus e o menino roubou o telefone dessa mulher. Aí ela gritou, tá me roubando. Não dava pra manobrar a viatura e eu saí correndo atrás do menino. Só que a população alarmou, falou, ele. Aí ele de bicicleta olhou pra trás e, cara, por mais que você corra, você não vai conseguir pegar um cara de bicicleta, cara. E aí ele viu que eu tava correndo atrás dele, pedalou com muita força e vazou. Passou um mototáxi, até um brother meu, não vou falar o nome dele aqui não. Ele me deu, cara, multa aí. Cara, eu fui atrás desse cara, botei no mototáxi lá, ele me levou, eu abordei o cara. Aí nós recuperamos o celular, porque recuperar produto de furto e roubo pra mim era o mais gratificante, de coração. E aprendemos esse cara, levamos a bicicleta ali na viatura, depois Luciana foi atrás. E essa mulher fazia tratamento de câncer, cara. Nossa. E vagabundo não tem pudor nenhum. Ele não escolhe. Não quis saber a mulher fazendo tratamento de câncer, abatida, e ele foi lá e roubou. Só queria sustentar o vício dele. E essa foi a história mais marcante. Nossa, porque por mais que tenha sido, talvez, pra muitas pessoas, um bem mínimo, né? Mas pra aquela pessoa é dela, cara. É importante. E ter recuperado praticamente, assim, de imediato, foi muito satisfatório pra uma pessoa que, de fato, assim, tava numa situação muito triste, né? Parabéns, mano. E, bem rápido, uma prévia, como que tá sendo hoje o trabalho de perito oficial criminal em outra instituição, né, que é na Polícia Civil? Forma pra gente aí como que funciona. Hoje, a Polícia Científica, que antes era Superintendência de Polícia Técnica Científica dentro da Polícia Civil, foi desmembrada por causa de uma emenda constitucional estadual e é um órgão próprio. Igual aconteceu com o Bombeiro e a Polícia Militar. O trabalho para o qual eu passei, a princípio, e fui localizado, era para perícias de crimes financeiros. Formado em ciências contábeis, eu fiquei localizado na perícia financeira. Só que, aqui é um outro segredo, né? Na Polícia Militar tem um detalhe bacana. Você entra, normalmente você vai patrulhar com o mais antigo, né? Para poder pegar a dinâmica do serviço. E eu entrei num setor que, apesar de ter antigo, a sua graduação, o seu conhecimento técnico meio que tem que te salvaguardar, te capacitar para aquilo. E foi um choque muito grande, assim. Tem ninguém pra te instruir ali, apesar de ter o conhecimento para passar na prova, uma coisa é o conhecimento teórico, outra coisa é colocar na prática. Eu senti um pouco de dificuldade, mas entrou um cara lá sensacional, brother demais, Iago, me deu muita moral, assim, cara super desenrolado, como a gente fala aqui na PM, e o serviço deslanchou. Só que eu sou um cara família, eu falo que isso é muito de perfil, né? E não dava para eu vir para São Mateus trabalhando na área de perícias financeiras. Entendi. Surgiu a oportunidade de eu vir para identificação civil. Hoje eu estou no setor de identidade. Essa semana passada eu fui nomeado para chefiar a seção regional norte, né? Que abrange de João Neiva até Ponto Belo, Pedro Canário. Parabéns. E isso aí é o que eu faço. Eu falo assim, uma vez me perguntaram, é o que você quer fazer pro resto da vida? Falei bem assim, olha, eu ainda tenho sonhos. E tô perseguindo os meus sonhos. Mas vindo de onde eu vim, onde eu estou hoje, eu poderia parar. Tô realizado, de fato, assim, muito realizado. E um ponto importante do setor que eu trabalho hoje é que ajuda muitas pessoas de fato. Uma pessoa que está precisando pegar o benefício, uma pessoa que está precisando fazer um exame de saúde ali, uma pessoa que está precisando fazer uma perícia médica, isso aí ajuda de montão e eu tô satisfeito porque eu continuo ajudando pessoas. Uma vez eu fui numa palestra lá na prefeitura para servidores públicos e eu falei o que você já sabe. Se o cara quiser ganhar dinheiro, ele tem que virar empresário. No serviço público, ele tá aqui para servir o público. Até o juiz, que tem um salário... Eu ia falar uma palavra aqui, deixa quieto. Exorbitante, para não falar uma outra palavra. Ele tem um limite. O empresário não tem limites.
Exatamente. A ideia é o seguinte, eu só me tornei empresário hoje porque primeiro eu passei no concurso público. O concurso público, de fato, ele mudou a minha vida. Porque como que ele mudou a minha vida? Ele mudou a realidade de um cara que catava latinha, vendia picolé na praia, adotado do bairro periférico, que ia trabalhar ganhando mal um salário mínimo. E olhe lá. Então, o concurso público ali virou a chave e mudou a minha vida, porque eu comecei a estudar desde novo também, fiz técnico mecânico industrial, passei na UFES, iniciei a licenciatura em matemática, e eu entendi ali que, opa, peraí, tô fazendo curso de matemática, quando eu formar com 4 anos, vou ser professor, vai receber 2 e pouco. Opa, tem um concurso aqui de 2 e pouco. Então, eu vou fazer concurso da Polícia Militar, curso da Petrobras, queria também passar na Petrobras, já era técnico mecânica, trabalhei na área. Então, o concurso público vai mudar, quando virar essa chave, eu vou conseguir ajudar meus pais, ajudar minha família. Então, ou seja, mudou a vida. Aí eu tive tempo, 3 dias de folga. Olha só, o que você consegue. Além de você conseguir um salário melhor, melhorar a sua vida, você consegue folga. Se você não quiser fazer mais nada, o trabalho da polícia é muito satisfatório. Então você vai ficar de folga dormindo, ou você vai fazer mais alguma coisa. Ou você vai ficar tão envolvido que até na folga você tá de polícia, né? Correndo atrás da polícia criminalidade. 24 horas. Mas eu gostei muito, assim, eu tenho uma gratidão imensa pela PM, pelos companheiros de PM. Estou perito hoje, gosto da profissão, mas eu voltaria pra PM tranquilamente. E falo mais, a princípio, a melhora salarial não é tão grande assim pra levar a família pra vitória. Se eu já tivesse estabilidade, eu teria entrado com ação pra retornar pro PM. É porque aqui a estabilidade demora 10 anos, né? Na PM. Massa. Frank, obrigado, velho. Eu que agradeço. Incrível, velho. Incrível mesmo, massa. Até eu tinha dúvida, tava doido pra conhecer a sua história aí de perto, entender. Eu pensava que você ficou até os 10 anos na polícia, ficou 7 anos e meio, já virou PC. Nem sabia que você a gente era do mesmo concurso, nem lembrava, na verdade. Você lembra que você pegou carona comigo, não? Pois é, nas etapas. Nas etapas? Nas etapas. Então, mas você fez o curso de formação onde? Eu fiz curso de formação na primeira turma em Nova Venécia. Nova Venécia. Tá, que eu fiquei na segunda turma, tá certo. Então, aquela época bacana, Lopes lá morava perto de você, né, Pedro? Isso aí. Bacana, mano. Então, parabéns aí pela história. Eu sei, pela sua dedicação, vai chegar muito mais. Vai vir aqui contar outra história pra gente aí, quem sabe como auditor, né, mano? Se for da vontade de Deus, né? Deus abençoe, vai ser com certeza, com essa dedicação. Pra Deus fazer a ação dele, a gente tem que estar fazendo a nossa parte. Com certeza. Então, eu tô preparado, Deus, pro que vier. Gente, obrigado aí pela audiência. Quem tiver alguma pergunta, mande a pergunta agora, que a gente já extrapolou o horário da live aqui, né? Mas a live sensacional demais. História do Frank muito boa. A gente vai ter mais uma sessão aí, né? Quarta-feira que vem. Então, toda quarta é o nosso projeto Papo de Polícia virada de chave. Eu quero que todos possam virar essa chave e se tornar aí um concursado público, para ele conseguir ter ali uma certa tranquilidade, mudar um pouco a sua vida e pensar, conseguir olhar para o horizonte, ter aquela clareza e falar agora, o que eu vou fazer? Vou estudar para mais concurso, vou empreender, vou ser empresário, vou trazer mais alguém, é poder ajudar pessoas. E como que você vai ajudar pessoas? Contando essas histórias sensacionais aí que se Frank pode, se eu conseguir, você também consegue. É isso, Frank. Obrigado aí. Tamo junto, irmão. Valeu, galera. Obrigado. Show. Tá. Massa, mano.